Começa agora o Tribo Urbana, com dicas, informações, cultura e muita música. Tribo Urbana. Tribo Urbana. Apresentação Fernanda Palhares e Leandro Gaia. Tribo Urbana. Olá, você que nos acompanha, muito bom dia, salve, salve galera, está no ar o programa Tribo Urbana pelas próximas 2 horas, ao vivo pela Rádio Web Conectados Extra, que é sem dúvida alguma a maior rádio web do Brasil, quiçá do mundo. E é claro, tem você ligadinho aqui conosco, então vamos lá, hoje é quinta-feira, dia 23 de novembro de 2017, a temperatura na capital paulista gira em torno dos 19 graus, e a previsão para as próximas horas é de tempo nublado com garoa a qualquer momento. Peço a licença para adentrar o seu aplicativo, seu web browser. Eu sou o Leandro Gaia, estou sempre na companhia dessa pessoa que é uma mistura de puro talento, pura alegria. Fernanda Palhares, muito bom dia. Muito bom dia, Leandro Gaia, muito bom dia, Tribo. Hoje fazendo 2 anos de Tribo. É hoje, velho. Pois é, 2 anos. Nós. Parabéns pra nós, né, Leandro Gaia? Isso Parabéns aí. para você, Fernanda Palhares, porque você que iniciou este projeto lá no Senai. Pois é, mas esse projeto não seria nada sem Leandro Gaia, né? Não seria absolutamente nada. Inclusive, Leandro Gaia fez aniversário, né, Leandro estou mais Gaia? velho, né, Como que Fernanda? está se sentindo? Vênus está passando perto, mas está Marte... Está em conjunção, Leandro Gaia. Que você não- Ou seja, a sua vida amorosa está uma maravilha. Tá, maravilha. Outras coisas então, viu, Fernanda? Não, com certeza. Em Escorpião, Vênus em Escorpião, filho, só alegria. Nada, Vênus, Marte ou Júpiter? Todos Todos ao mesmo tempo todos, agora, né? Todos em Escorpião. Eu desconfiei, viu? Você desconfiou, né? Fernanda Palhares, semana passada eu não estava aqui. Então fez a maior falta, Leandro Gaia. Foi tenso o negócio aqui. Foi tenso. Mas hoje, Fernanda Palhares, o programa Tribo Urbana está mais do que especial, porque hoje nós temos já nos nossos estúdios aqui 2 pessoas, 2 personalidades que são super importantes pra voz, que é a nossa queridíssima Luana Curti. Mas Muito também... bom dia, Luana. Bom dia, Brasil! Mas também está ao lado dela o namorado casado já, né? Marido É já, namorido, né? é namorido, né? é namorido. Nada mais nada menos que Fernando Gavini, Fernanda Palhares. Nossa, que responsabilidade. Bom dia, Gavini, tudo bem? Bom dia pra vocês. Eu acompanho, né, vocês desde que a Luana passou a fazer parte. Tenho ouvido sempre, quase todas as vezes eu acompanho o programa e tô feliz de estar aqui num dia especial, pô. 2 anos de programa. 2 anos de programa Parabéns, e eu tô assim, ó, tremendo. E parabéns pra vocês. A responsabilidade de entrevistar um gazeta, uma celebridade. Não é todo dia que acontece isso. Não é aqui. todo dia. E assim, fundador do maior portal de esportes, né, do Brasil, O maior portal de esportes, um dia, quem sabe. Ó, pra mim é o maior, tá? Mas Pra mim maior. é o portal olímpico, portal de esporte olímpico do Brasil. Você é Faz pioneiro, né? Um trabalho que ninguém faz. Então, você Faz é 1 ano e pioneiro. pouquinho que a gente tá no ar, colhendo resultados que, na verdade, nem esperava no meu plano inicial que a gente tivesse em tão pouco tempo, porque se a gente parar pra pensar em termos de Olimpíada mesmo, o ano pós-olímpico sempre é o ano piorzinho, né? Assim, com menos... Não, seria. Mas, gente, aguenta aí, né? aguenta aí. Não, mas Seria. o que eu tô querendo dizer é que mesmo sendo o ano que menos desperta interesse das pessoas, a gente tem estourado nossa audiência mês a mês aí e crescendo bastante. Você percebeu que o papo hoje vai Hoje vai fluir. Ele já quer falar, gente, ele já quer falar. Deixa a gente apresentar o programa. Tem que segurar o Gavini aqui. Gavinão, Vou começar a falar, não paro Gavinão, mais, hein, aguenta gente? aí que a gente vai conversar muito sobre isso, sobre o portal da Olimpíada. Eu também quero saber sobre as suas experiências fora do país, né? Você que viajou mais de quantos países? 16 países? 16 ao todo, mas acho que profissionalmente foram 8. A gente vai conversar sobre isso, sobre o seu tempo na ESPN também e muito mais. Vai bombar. Eu acho que eu vou tomar um café e vou ficar lá, viu? Fernanda Palhares, eu queria passar as nossas redes sociais para caso quem queira entrar em contato aqui com o programa Tribo Urbana. Fernando Gavini hoje aqui, www.radioconectados.com.br, lá tem a barrinha do chat. É super simples de entrar em contato aqui conosco. No Facebook, facebook.com/radioconectados. Fê, onde manda mesmo? Oi? É no Messenger? É, lógico. Ô, tá você me esperto aí, pegou... velho? Opa, você me pegou dormindo. Não desanima, não. O Instagram é @RadioWebConectados. No Twitter, @ConectadosRádio. Também você pode mandar perguntinhas por lá. Assine e assista tudo por som e imagens da Conectados no nosso canal no YouTube. Vamos dar tchauzinho, gente.
porque aí tem câmeras espalhadas por todos os lugares. Fê, Sorria que você está sendo filmado. literalmente. Ô Fê, qual é o WhatsApp da rádio? É 55, porque nós estamos no Brasil, e como o Fernando Gavini já passou por 16 países, então assim, pode chegar perguntas de qualquer lugar do mundo, né? Que moral, hein? Então é 5511-98767-9549. E se você quiser entrar em contato com o telefone fixo, inclusive entrar no ar aqui, né, Leandro Gaia? Porque aqui é assim, nós estamos ao vivo, tá? Chamou, falou. Chamou, falou. É 5511-2063-6072. É só ligar e aqui a gente coloca você no ar e você faz perguntas ao vivo pro Fernando Gavini. Fernanda Palhares, o aplicativo da Rádio Web Conectados, como fazemos para baixar? É só você entrar na sua loja de aplicativos, tá? E colocar lá na barrinha de ferramentas. Se for o bom e velho Android, você vai colocar lá Rádio Conectados FunSai e você vai baixar o aplicativo. E se for o iPhone, você coloca lá Conectados FunSai e acabou o seu problema, tá? Você vai estar conectado ao Tribo e à Rádio Conectados, que é uma tchutchuca, né? Olha, e o Fernando Gavini já baixou o aplicativo dele. Você tá pensando o quê, tá? Ele tá aqui, ele tá mostrando a prova, tá? Daqui a pouco estamos de volta, hoje recebendo o Fernando Gavini aqui na Rádio Web Conectados. Ai, até que enfim, senhoras e senhores, 10h23, estamos de volta na programação da Rádio Web Conectados. Fernanda Palhares, como você está? Eu estou ótima, estou batendo mal papão Não aqui. minta para mim, Fernanda. Eu estou batendo mal papão aqui, você não tem nem ideia do que já saiu aqui, tá? Eu não quero saber, não. Você não vai saber? É em off, é os bastidores, é o making off da Conectados. Ai, Fernanda Palhares, para quem quiser entrar em contato conosco, hoje o programa está mais do que especial, www.radioconectados.com.br, lá tem a barrinha do chat. É o que, Fernanda Palhares? Super simples, muito né? Muito simples, é só deixar uma mensagem lá, deixar um coraçãozinho, deixar um beijinho, qualquer coisa, né? A gente qualquer gosta. coisa. Coraçãozinho é bom, né, Fê? Nunca pedi nada, né, Leandro pediu Gaia? sim, Fê. Nunca pedi nada, só pedi um coraçãozinho. Ai, que palhaçada, gente, isso é um complô, hein? Ô, Fernanda Palhares, no Facebook, facebook.com/RádioWebConectados, você também entra em contato aqui com o programa Tribo Urbana. No Instagram, @Rádio Web Conectados, no Twitter, @Conectados Rádio. Fernanda Palhares, eu gostaria de saber o WhatsApp. 5511-98767-9549, Leandro Gaia. É muito simples, é só mandar um monte de perguntas, mandar coraçãozinho também, mandar abraço, qualquer coisa, gente, por favor. Nunca pedi nada. Tá vendo? Tá vendo? Eu podia estar em casa dormindo, você entendeu? Eu tô aqui trabalhando. E pra entrar em contato com o telefone fixo é 5511-2063-6072. É só ligar, mandar o que você quiser. Manda pergunta, entrar no ar, fazer o que você quiser. Aqui quem manda é você. Olha, Você tá pensando o quê? Pra baixar o aplicativo, como é que é? Pô, é muito simples. É só você entrar na sua na sua loja de aplicativos e colocar lá Rádio Conectados FunSai, tá? Se for o Android e se for o iPhone, né? Que eu nem sei como é que funciona esse iPhone, né? Eu nem sei como é que funciona. Você coloca lá Conectados FunSai. É muito simples, você vai estar super conectado com o Tribo e com a Rádio Conectados. Vamos apresentar o nosso querido convidado então, Fê? Opa, agora oficialmente, Sem né? mais delongas, né? Isso aí. Está aqui ele hoje, ele que é fundador do maior portal de esporte olímpico, não sei se ainda, mas será com certeza o Olimpíada Todo Dia. Tem 20 anos de carreira como jornalista, 13 anos de TV, é atual repórter da TV Gazeta, foi por 10 anos repórter esportivo da ESPN, já visitou mais de 16 países, cobriu Pan-Americano, NBA, Copa do Mundo e hoje está aqui para trocar uma ideia com o Tribo, Fernando Gavini, senhoras e senhores! Mas até que enfim, hein, Gavini? Pô, demorou pra chegar esse dia. Tava esperando, viu? Ansiosamente. Todo dia a Luna chegava lá, vai ser tal dia, vai ser tal dia, vai ser tal dia. Ô, Lu, você enrolou ele bem, hein? Aí, de repente, chegou a semana que vem, viu? Falei, Tipo assim, agora. Gente, eu quero saber do Gavini, óbvio, a gente vai bater muito um papão aqui legal, mas eu gostaria de saber como é que vocês se conheceram, vocês dois. Já começou com o pé no peito. Eu sou polêmico. Vocês estão falando de aplicativo, cara? Já começou com o pé no peito. Assim, ó. É mesmo. Mas, gente, vamos falar a verdade. Aqui é um programa de honestidade.
contem, por favor. É assim, ó. Eu e a Luna, a gente precisava se conhecer. Aí o homem lá de cima resolveu mudar na cabeça de alguém. Olha, cria um aplicativo pra fazer encontro. Aí o cara foi lá e criou o Tinder. E a gente se conheceu. Foi assim. Agora acho que a gente aproveitou um pouquinho, né? Se conhecer. Ele aproveitou bastante. É tipo assim, o Tinder tava lá, disponível, né? Mas foi um jeito. Tanto que depois que a gente saiu, caiu muito o nível, né? Mas você sabe que a gente já saiu até em revista contando histórias do brincando? Tinder de Eu sucesso. vi essa reportagem. Verdade, verdade. Eu vi essa reportagem. Tiramos até foto lá na USP, né? Foi que ele tirou foto, ele contou a história. Foi muito legal, a gente se conheceu. Foi isso. No Tinder o papo já foi bom, aquele chaveco diferentão, gostoso. Aí eu vi o sorriso dela nas fotos antes de conhecer. Eu falei, nossa, que sorriso lindo e tal. E aí foi assim. É isso. Mas você sabia quem era Fernando Gavini antes disso? Pesquisou. Pesquisou, Do lado Gavini? da minha irmã, beijo Gabi Curti. Eu morava com a minha irmã na época e, coitada, assistiu todos os vídeos do Gavini no YouTube antes de eu conhecer ele pessoalmente. Mas não, eu vi a foto, achei legal, né? Ele com um microfone assim, TV Gazeta. Ela falou, olha, que interessante, né? Nossa. Se fosse rádio conectado, Eu tinha acabado. não quero, não Eu tinha acabado de começar na Gazeta, fazia pouquíssimo tempo, tinha um mês que eu tava na Gazeta. É isso mesmo. Aí achei muito legal, eu fui ver, tinha 32 amigos em comum. Falei, pô, né? Acho que era pra gente se conhecer. E daí... Então, Mas eu tô... eu interrompi aqui, mas o papo não foi assim. E aí, gata, tudo bem? Não foi, né? Porque esse papo é osso, né? Deixa eu contar uma fofoca anterior. Conta. Na verdade, eu não dei like no Gavini. Nossa, essa história é ótima. Sério, Gavinão? Essa história é ótima. É o seguinte, ele deu like em mim, eu tava com o cabelo verde, porque eu tava numa banda e tal, né, amor? Aí a minha amiga perguntou, o que é Tinder? Ela já namorava, tal, não tinha. Falei, eu mostrei. Ela foi e deu like em todos os homens. Ai, Todos. caramba, eu fiz isso. Quando eu entrei no Tinder, eu fiz isso. Eu falava depois- assim, não, eu fazia assim, não quero, Aí depois não você quero, peneira- não quero, não quero, era tudo Só que foi outro, foi sim. Só que foi sim. E aí, um deles foi o Gavini, que falou do meu sorriso e... até que não foi um chaveco tão... Assim, Não foi assim, e aí, gata? foi sobre o meu sorriso, só que o papo foi muito bom, muito bom. Aí ela falou, você não marcou seu meu telefone como Luana Tinder, né? Eu falei, mandei na hora, não. Não, ela curte, Aí a gente se conheceu e o papo foi tão maravilhoso, tão legal. Isso faz 3 anos e meio. A gente casou exatamente 2 anos depois que a gente se conheceu no Tinder. Olha que bonito. Eu pergunto isso porque vocês têm tanta coisa em comum, né? Que, não sei, passou pela minha cabeça que vocês poderiam ter se conhecido por aí nesse... Não, foi o homem lá de cima que deu um jeito. Gavini, me explica uma coisa. Como é que você começou no jornalismo esportivo, cara? Você sempre quis ser jornalista esportivo Cara, ou foi uma divisão ali? Não, a história é bem... na verdade, sempre fui apaixonado por esportes, né? Pratiquei desde criança, jogava bola. Cheguei uma época no colégio, eu fazia... jogava futebol, handball, atletismo... Tentava tocar violão também, e aí, eu sempre fui super apaixonado por esporte. Tenho um avô materno que foi um dos caras que mais me incentivou, porque viu o quanto eu gostava de futebol e começou a me comprar Placar. A revista Placar, quando eu tinha 9 anos de idade, eu devorava aquilo, lia em voz alta como se eu estivesse na televisão, como se eu estivesse no rádio e tal. Gostava muito de rádio, né? Porque na minha época de criança, de juventude, não tinha esse monte de jogo passando na televisão hoje, com TV a cabo, com Premiere pra você assistir todos os jogos. Você tinha que ouvir no rádio mesmo, e eu era super fã do... Mas era muito legal isso, né? De muito você legal. ouvir. Tanto é que os jogos que eu tenho lembrança, os melhores jogos que eu ouvi, porque assim, eu ouvi poucos, tá? Mas assim, os melhores foi no rádio. Porque você imagina o que está acontecendo, né? Olha Acho só, que o rádio traz isso. eu tenho uma mania, talvez você tenha essa também. Eu assisto o jogo pela TV e ouço pelo rádio. É que às vezes dá um delayzinho, mas no estádio eu tô com isso rádio mesmo. sempre, escutando. E eu era super fã eu ouvia muita Jovem Pan na época, né? José Silvério era da Jovem Pan, Milton Neves era da Jovem Pan, Vanderlei Nogueira, foram esses caras, Flávio Prado, que hoje eu trabalho junto, Flávio Vanderlei também. E esses caras muito me inspiraram, na verdade, né? E aí, cara, quando eu tinha 15 anos, eu joguei um campeonato paulista pelo Guapira do Jaçanã. Joguei contra o Corinthians, joguei contra o Bragantino, contra a Ponte Preta, tal, não sei o quê. Foi a minha oportunidade de ser atleta, vamos dizer assim. E durou um ano aquilo, acabou o ano, eu machuquei também, tive uma lesãozinha e tal. Na verdade, os primeiros 6 meses do ano. E naquele mesmo ano,
já tava me achando velho pra tentar alguma coisa, né? Tinha 15 anos velho pra caramba. Nossa, pendurando a chuteira. E naquele mesmo ano teve os Jogos Olímpicos de Barcelona, em 92, né? E olha, já entreguei minha idade, tinha 15 anos, joguei em 92. Então. E aí eu assistindo a abertura e tal, fiquei absolutamente encantado e pensando, pô, como é que um dia eu posso estar lá? Como atleta não dá mais, né? Tô velho, 15 anos, já joguei o Campeonato Paulista, não deu certo e tal, não sei o que, como é que eu vou chegar nisso? Aí olhando aquilo eu falei, porra, posso ser jornalista, meu. Ó os caras lá ganhando pra fazer o evento, pra tá lá junto com os caras. Aí desde os 15 anos de idade eu botei isso na cabeça, eu ia bem de redação na escola e tal, tinha tudo isso de gostar, de ler e tal, de acompanhar, que eu trouxe do meu avô. E aí, botei na cabeça e virei, até hoje. E aí você fez jornalismo. Fiz jornalismo. Você estudou jornalismo. Estudei jornalismo na Casper. E já com a ideia na cabeça, a ideia Passou de primeira? Eu tentei 2 vezes a Casper, não consegui. Eu falei, não quero mais essa faculdade. Não é isso que eu queria. Não me querem, eu não quero. Na verdade, eu me formei, cara, meio... não sei se... Medicina. Não. Me formei no colégio. Quando eu terminei o colégio, eu não tinha muita ideia do que fazer. Inclusive um amigo meu que terminou o colégio junto comigo, que fez jornalismo, ele já prestou Casper e tal, e já entrou de cara. Eu nem prestei, eu fui prestar só USP e tal, e meio alienado, assim. Aí eu fiz um cursinho e no outro ano, quando eu já prestei Casper, já passei. Mas aí, Gavini, você teve qual que foi o momento de partir para o esporte? Você fez jornalismo, 4 anos de jornalismo, e você seguiu ali sempre seguiu uma linha esportiva ou não? Então, a minha ideia sempre foi fazer jornalismo esportivo. Eu nunca pensei em fazer outro tipo de jornalismo. Eu só entrei na faculdade de jornalismo para trabalhar com esporte. Só que a gente não sabia, né, no caminho, como é que eu vou chegar lá, né? Qual vai ser o caminho pra chegar lá? Mas, na verdade, acabei dando sorte não, mas teve um pouquinho de malandragem também, vamos dizer assim. Porque começou a ter, lá dentro da Casper, né, da Fundação Casper Libro, começou a ter o programa de estágio. E tinha lá vagas pro jornal, que era o Gazeta Esportiva, que não existe mais, que hoje é um site só. Mas era o maior jornal de esportes do país. Tem maior Gazeta Esportiva não existe. Ah, você tá falando jornal. O jornal. Não o programa. Né? O jornal, papel. Papel, né? Papel acho que deixou de existir em 2001, 2002, por aí. E aí surgiu lá as vagas, só que eu tava no 2º ano de jornalismo. Era só no 3º ano pra frente. E eu não podia prestar, não podia me candidatar. E aí uns amigos que eu conhecia foram, tal, passaram, e um dos caras não quis pegar. Não quis, porque ele já trabalhava, ganhava um dinheiro a mais e tal, não valia a pena a vaga de estágio. O que a vaga dava? A bolsa da faculdade. A Casper naquela época era muito barata. Custava tipo R$300. Hoje custa mais de 2 mil. Bicho. Então era muito barata mesmo a Casper. Então o cara tinha um outro emprego que ganhava um pouco mais, não quis. Aí um amigo me avisou, eu falei, vou lá, meu, na caruda. Tá faltando uma vaga, eu vou lá. Aí fui lá, conversei com o cara e comecei. Caramba! Você nem prestou, você nem se candidatou, você foi Foi depois e fui conversar, eu quero isso daí, eu quero trabalhar aqui. E aí comecei. Ou seja, tinha que ser mesmo, mas também teve um lance da ousadia, né? Porque se você não tivesse acreditado em você, não teria rolado, né? E aí eu fiquei lá 2 anos e meio fazendo estágio, e aí de lá pra cá, foi em setembro de 97 que eu comecei, então foram 20 anos de carreira. E nesses 20 anos, 1 mês só eu trabalhei fora do jornalismo esportivo, o resto todos. E esse 1 mês você fez o quê, Gavini? Então foi um momento que eu tava... Foi barista. Trabalhei num bar. Então, eu estava em Londres. Eu tinha começado na Gazeta Esportiva, aí eu passei pelo site do Milton Neves, passei pela Agência Estado, passei pela Star Media, que é um portal, era um portal que cresceu junto com Terra, com o UOL e tal, mas acabou rápido, inclusive naquele ano mesmo faliu. No ano que eu trabalhei, aí eu fui pra Agência Estado fui pro Agora, aí do Agora eu fui pro Terra. No Terra, e sempre jornalismo escrito, nunca tinha feito televisão, nada dessas coisas. Aí quando eu fui pro Terra, tava lançando a TV Terra. E aí eu comecei a fazer as coisas... As matérias pra TV Terra. Pra TV, mas eu fui meio que como produtor... Era TV Web, né? TV Web. Era a primeira TV na internet, assim, tinha um programa ao vivo e tal, mas foi engraçado. Era do Terra? Do Terra. Aqueles vídeos que demorava pra abrir, né? Então, e é uma época de internet... Era difícil assistir um vídeo no Terra. E era uma época que a internet era de escada, então, entendeu? Só depois da meia-noite. E aí... Pobre é uma desgraça, né? E aí eu comecei, tipo, como produtor e fui fazendo de tudo, cara. Depois eu já virei apresentador do programa, depois virei editor, chefe do tal. E só que aí teve um momento que eu
ter uma ruptura ali, que eu briguei e saí do Terra. Só que na hora me indicaram para fazer férias na TV Gazeta. E aí eu vim fazer férias na TV Gazeta no jornalismo, no Jornal da Gazeta. Foi um mês que eu trabalhei fazendo ataque do PCC, fazendo entrevista com Então, o isso ministro que eu queria saber. Teve um momento que você deixou um pouco o jornalismo esportivo e foi fazer o quê? Um criminal? Então, foi isso. Foi esse único mês que eu trabalhei no Jornal da Gazeta. Terno e gravata todos os dias, só tinha um terno. Imagina como ele terminou no final do mês. Um mês depois ele ia embora, ele ia pra Gazeta sozinho. E aí, o curioso da história foi que eu já conhecia a Michele Janella. Michele Janella é a apresentadora do Gazeta Esportiva, né? E ela já era apresentadora nessa época e ela foi minha bichete na Casper. E quando eu terminei a cobertura de férias no Jornal da Gazeta, ela me indicou pro esporte e eu peguei 3 meses de férias seguidos lá. Então eu fiquei 4 meses na Gazeta. E aí terminei esse período na Gazeta, eu fiz uma fitinha ali e tal, e levei na ESPN, com quem eu já tava conversando. O PVC era o chefe de reportagem na época. E o Mauro César, que trabalhava comigo no Terra, tinha me indicado pra ESPN. E aí eu levei... Você já tinha uns contatos de gente forte aí, né? Então, mas eu conheci, assim, o Mauro trabalhava comigo. Sim. O Mauro não era da ESPN ainda. E ele conhecia o PVC porque eles trabalhavam juntos na Placar. E aí ele me indicou, eu comecei a conversar. Aí não tinha ainda um material. O do Terra era coisa de internet, mas o material de TV mesmo eu tinha a partir do momento que eu fui pro Terra. E aí eu levei na ESPN e comecei a fazer freela lá na ESPN. E ao mesmo tempo, o Terra me chamou de volta. Então, em 2004, eu comecei na ESPN, voltei pro Terra e comecei a levar os dois juntos até mais ou menos o final de 2006, quando eu fiquei definitivo na ESPN. E essa turma, né, Gavini, é uma turma muito gente boa, né, do esporte, né? É uma galera que se ajuda, assim, não é? Ah, sim. Assim, por exemplo, o PVC eu encontrei ele uma vez numa festa de aniversário. Eu falei, pô, PVC, você aqui, meu Deus do céu. Eu falei, e aí? Ele falou, e aí? E aí o quê? O PVC é uma figura louquinho. É o nerd do esporte, vamos dizer assim, mas, porra, é um baita cara, super humilde, super estudioso, é o que é porque estuda pra caramba. É verdade. Então, é um pessoal que se ajuda, gostoso trabalhar com essa galera, né? Aí você foi pra ESPN. Fui pra ESPN. E aí ficou lá um tempão. E aí na ESPN eu fiquei de 2004, abril de 2004 até novembro de 2013, olha, fazendo 4 anos que eu saí. E lá acabei trabalhando com alguns dos ídolos que eu tinha, né? Porque, por exemplo, eu tava contando do começo de carreira. Do começo de carreira não, do começo da minha vida, né? Quando meu avô me levava a Placar, Juca Kfouri era o chefe de redação da Placar, então eu ia muito. E aí fui trabalhar com eles. O Trajano, José Trajano, quando eu acompanhava... Eu gostava muito do Cartão Verde, que na época... Né? Da Cultura fazia o Juca Kfouri, o Flávio Prado e o Trajano. E quando eu fui pra lá, o Trajano era na verdade a alma de tudo que é a ESPN hoje, não tá lá mais. O que aconteceu com ele, hein, o Gavini? O que aconteceu com o Trajano? Às vezes eu achava assim que o Trajano era meio o dono da ESPN, coisa que não era. Mas era um pouco, cara. Porque na verdade ele que fez a coisa andar aqui no Brasil, né? Ele que foi o... E ele é o cara que tem um espírito de jornalismo muito livre, sabe? Sem rabo preso, então... Mete a boca mesmo. Mete a boca mesmo e te dá liberdade absoluta pra fazer aquilo que você bem entende, desde que seja verdade, entendeu? Você traz uma informação, uma notícia, uma reportagem, não importa se tem a ver com patrocinador, não importa se tem a ver com algum evento que a própria ESPN tivesse os direitos de transmissão e tal... É verdade? Vai embora, põe no ar e tal. E lá eu tive o prazer de trabalhar com ele. Pra mim, eu considero ele meu mestre no jornalismo. Não tenho... o cara que me deu muita oportunidade. E conheci muita gente, por exemplo, Salinha, um cara espetacular, que fazia histórias do esporte. Marcelo Gomes, Elvídio Matos, gente que, aprendi demais com eles. Não fuja da minha pergunta. O que aconteceu com o Trajano? Ele foi mandado embora? Não, então, aí eu ia chegar nesse ponto. E o Trajano... era meio que o dono mesmo da ESPN. E chegou um determinado momento que a ESPN americana passou a ter mais influência aqui. Entrou com mais investimento aqui, né? E o Trajano batia muito de frente. Sempre bateu muito de frente. Porque ele era o jeito dele de jornalismo de se fazer. E eu acho que naquela época a ESPN tinha mais diferencial do que tem hoje. Tinha muito mais coisas especiais, tinha muito mais coisas, falava de muito mais esportes. E desde que ele saiu, virou muito... E saiu por causa disso mesmo, desses atritos que tinha com os americanos e tal.
Tinha histórias que acho que eu nem posso ficar contando. E aí quando mudou a direção, entrou o João Palomino, que é um baita cara também, mudou um pouco o perfil. Foi mais ou menos ao mesmo tempo que a Fox Sports entrou no país e precisava dar uma resposta maior de audiência. E aí eu acho que a ESPN virou muito mais do mesmo, só com aquelas coisas de link, muito futebol, 300 bate-bolas, perdeu um pouco da essência que ela tinha. E a Fox veio arrebentando, né? Com direito de Libertadores é difícil, né? É difícil brigar, porque né? vem com o torcedor, o interesse do torcedor, que o cara quer ver é Libertadores, então aí é difícil mesmo. Desculpa, tem pergunta, Fê? Eu tô atravessando aqui de um jeito. Pode seguir, porque assim, eu tô assim, só ouvindo aqui, né? Gavini, eu ouvi esses dias o Trajano falando que agora ele tem um canal no YouTube, Ultrajano. né? Ultrajano, isso mesmo. Eu ouvi ele falando que ele sente falta de jornalismo, que hoje a TV tá muito ao vivo, tem muito só debate ao vivo, né? Você sente isso também? Eu sinto. Você sente falta da matéria? Da grande reportagem. Isso, a grande reportagem. Eu sinto falta. E é a coisa que eu mais gosto de fazer, cara. E pegando esse link, como você não conseguia fazer isso na TV, foi daí que surgiu a ideia do portal do Olimpíada do Dia? Não, na verdade, o Olimpíada do Dia foi... A história é assim... Como é que eu posso dizer... Sem causar... Sem causar. Não, porque assim, na verdade, quando eu trabalhava na ESPN, eu tive a oportunidade de estar nos grandes eventos todos. Inclusive, eu só não fiz Olimpíada, né? Mas eu fui pra Copa de 2010, fiz 14 jogos dentro do estádio na Copa do Mundo. Mas fez Pan-Americano. Fiz jogos Pan-Americanos em 2007, fiz NBA, fiz NASCAR, fiz Seleção Brasileira, eliminatórias, fiz praticamente tudo que talvez eu tenha colocado como objetivo na carreira, eu acabei fazendo, né? Só que aí na Gazeta, pelas limitações que a gente tem lá, por não ter os direitos de transmissão, por exemplo, de uma Copa do Mundo, de uma Olimpíada, a gente passou aqui, Copa 2014, 2016, em São Paulo, né? Não houve uma cobertura mais aprofundada e tal. E eu fico com isso um pouco dentro de mim, sabe? De querer fazer alguma coisa diferente. E tem esse negócio de não ter feito ainda a Olimpíada. E aí teve a Olimpíada no Brasil, a gente foi assistir, né? Fui com a Luana 2 ou 3 finais de semana, quer dizer, eu fui em 3, ela foi em 2. E a gente curtiu pra caramba e viu os ginásios lotados, os estádios lotados, a participação das pessoas. E ela me incentivou muito a fazer alguma coisa em relação a isso. E na verdade começou como um blog, né? Eu comecei a escrever como um blog. Não tinha pensado que ia virar um portal, não tinha pensado que ia virar hoje a gente tá com 12 pessoas trabalhando junto e tal. Não tinha pensado nisso, mas foi uma coisa assim, que eu queria ser um mecanismo para as pessoas que assistiram e gostaram da Olimpíada de 2016 no Rio, que elas pudessem continuar acompanhando os atletas. O cara da vara, a menina do judô. Mas como é que eu continuo? O que comem? Como vivem, né? Quem patrocina? Quem patrocina? O que fazem? Porque é aí que veio a ideia do nome. Que a Olimpíada não é só de 4 em 4 anos. Ela acontece todo dia. Por isso é a Olimpíada todo dia. Entendi. O cara chegar lá e disputar uma Olimpíada, ele batalhou muito durante 4 anos. Ele não apareceu ali naquele dia, né? E ele era um estudioso, assim, ele é um estudioso do esporte, né? Então, a Olimpíada todo dia é engraçado. Um dia eu cheguei em casa, ele tinha ficado, assim, umas 14 horas fazendo planilha. Daí ele me mostrou uma planilha com um monte de esporte, um monte de placar, um monte de medalha, de dados. Eu falei, caramba, Gavini, você vai mostrar pra quem isso dele? Não, é só pra eu saber. Aí eu falei, não. Sabe o que eu tava fazendo, Você não ficou 14 horas sem olhar pra minha cara, olhando pra essa planilha e não vai mostrar pra todo mundo. Você vai mostrar pra todo mundo. Sabe o que eu tava fazendo? Porque o quadro de medalhas é aquela coisa, né? Vale mais a de ouro e tal, não sei o quê. Aí eu fiquei pensando, imagina se todos os esportes tivessem o mesmo peso. O futebol tivesse o mesmo peso do atletismo. Aí eu comecei a fazer uma classificação geral, de primeiro ao oitavo, de todas as modalidades, pra depois somar os pontos e ver como é que ficaria. Só que no fim não terminei, comecei a Olimpíada todo dia e ainda terminei essa conta. Ô Gavini, você acha que aqui no Brasil a gente... a paixão principal do brasileiro é o futebol, né? Futebol. Mas você acha que as pessoas não se interessam tanto por outros esportes porque não há um incentivo ou porque simplesmente a gente não gosta mesmo? Tostines é fresquinho porque vende mais ou... Na verdade eu acho que é falta de conhecimento. Não, são duas coisas, assim.
Quando eu era mais jovem, lá pros anos 80, a época do Show do Esporte, da Bandeirantes, do Luciano do Vale, tinha muito esporte amador na televisão. A gente assistia Piracicaba e Sorocaba, Hortência contra Paula. Mas eu entendo também que existia um interesse maior do público nesses esportes. O vôlei surgiu ali, e não existia TV fechada, né? Era tudo na TV aberta, tudo Sim. passava ali na Bandeirantes. E aí, eu não sei, eu não consigo explicar o que aconteceu no meio do caminho. Porque existia, por exemplo, tinha uma final Multilíbano e Sírio de basquete, porque não tem nenhum clube popular aí. Mas eram 2 baita times, o Sírio tinha Oscar e tal, não sei o quê. Ia pro Ibirapuera, lotado o Ibirapuera, 10 mil pessoas. E hoje é difícil ter público nesses Você acha que esportes. a gente perdeu os ídolos? Porque eu lembro que, assim, eu levantava de madrugada para assistir o Senna, né? Eu assistia o basquete, eu acompanhava, eu assistia vôlei, né? E, de repente, parece que a gente foi perdendo os ídolos. A sensação que eu tenho é essa, que a gente foi perdendo isso. Mas existem os ídolos ainda. Eu acho que a gente perdeu um pouco porque a gente, quando mais novo, a gente coloca as pessoas num pedestal diferente, entendeu? Mas existem os caras ainda. Por exemplo, basquete feminino não, porque não existe mais ninguém tão bom quanto era. Mas continua tendo. No vôlei, pô, ganha toda hora. Tem os ídolos, tem as pessoas. E aí o que... A própria Rafaela no judô era pra ser ídolo, era pra estar em todas as realmente. mídias, como acontece no futebol. O Thiago Braz, o que o Thiago Braz fez na Olimpíada é um negócio absurdo. Ganhou do Lavillenie, batendo recorde olímpico e tal. Só que ficou ali na Olimpíada. Mas, Gabriel, eu entendo o que a Fernanda tá falando. A gente tem ídolos, a gente tem pessoas boas no esporte, mas não tem mais aquele... Não é fé. Aquele... Neymar não é um ídolo? Oi? O Neymar não é um ídolo? Não sei se Não. pra todo mundo. Então, esse é o grande X da questão. Pra você é? Cara, Pra mim é como jogador, mas não gosto muito dele fora de lá. Tipo, mas sabe o que eu acho que acontece hoje? Por causa de rede social, as pessoas acabam conhecendo um pouco mais Muito, do que né? pensa a pessoa, do que faz a pessoa, pode do que ser. age a pessoa. E talvez antes a gente idealizasse mais. então, porque no Porque a caso... gente não sabe... A personalidade. Eu gostava Exato. do Zico, por exemplo. Mas o Zico é um cara espetacular. Amava. O Sócrates, né? Então, assim, os antigos. Mas, assim, a E gente tem uma não outra tinha... coisa a gente não que se hoje em aprofundava. dia os caras são muito protegidos. Em Muito protegidos. que sentido? Cria uma redoma em torno do cara e ele é meio inatingível. Antigamente, até uma série de reportagens que eu tô fazendo pra Gazeta, hoje vai pro ar a 3ª, que é sobre a relação imprensa e futebol. Legal. Que ela, nos anos 80, os anos 90... Não precisava ser daquele jeito, mas acabava o jogo, abria o vestiário 5 minutos depois. Os caras davam entrevista pelado, meu. Entendi. No chuveiro e tal. E era muito mais livre. Você chegava pra fazer... E eu peguei o finalzinho disso, né? No começo da minha carreira. Você chegava pra fazer um treino, você entrevistava quem você quisesse. Era completamente livre. Acabou o treino, você escolhia quem cada um ia em um e tal. Hoje tá blindado. Aí acabava... Você não tava satisfeito ainda, você dava a volta, ia no estacionamento, esperava o cara na frente do carro, pegava e, e os caras conversavam, falavam numa boa, sem nenhum problema, assumiam muito mais a responsabilidade pra eles, mostravam muito mais a cara deles, davam muito mais a opinião deles. E hoje ficou muito pasteurizado, muito hermético, porque vai ter uma coletiva, um cara só que fala, todo mundo tem igual, ninguém tem nada diferente. Quando você tem uma conversa mais Humana. exclusiva, É. você tem uma conversa mais humana, mais pessoal, você consegue tirar mais do cara. Hoje ficou muito esse negócio do discursinho politicamente correto e tal, muito O mais cara chato. não é verdadeiro, Não o é cara não- verdadeiro. o cara não é Eu me verdadeiro. lembro, nos anos 90, no Rio de Janeiro, tinha uma época que o Renato Gaúcho jogava no Fluminense, o Túlio no Botafogo, o Romário no Flamengo, e os três viviam se provocando. Eu adorava vivendo- essa época. Muito eu adorava legal, essa muito época. gostoso. O Renato Gaúcho eu acho ele insuportável, mas eu adorava ele. E eles ficavam brigando pra ver quem que era o rei do Rio. Era legal demais, O cara. Era Romário legal também, pô, o demais. Romário é impagável. A própria rivalidade aqui em São Paulo, Palmeiras e Corinthians, era muito mais legal, né? Hoje em dia é muito, sei lá, violência demais, não sei. Então, não pode... partiu pra isso, né? Pra essa Partiu violência. pra isso e parece que as pessoas estão cada vez... E aí é em todos os aspectos, né? Não tem paciência muito com as coisas. Tudo vira briga, ninguém pode ter uma opinião contrária. A gente vê isso muito em rede social. Isso é fato, né? Falta um pouco de bom senso geral, assim, na minha opinião. A parte pra ofensa pessoal, se você dá uma opinião, as pessoas te atacam, né? Então, e a internet dá uma coragem absurda pras pessoas. Fato, Que as fato. pessoas, às vezes, não teriam coragem de dizer isso na tua cara.
escreve, porque se protege por uma tela de computador. Eu acho E aí isso- depois, quando encontra você, te ama, né? Eu acho isso péssimo. E quando você responde... O cara fala, não, é exatamente. brincadeira. Eu gosto de você, cara. O Gavini fez isso, né? Você mandou um inbox pra um cara que te xingou na rede social. Ah, por quê? E o cara respondeu, não, imagino, acho que eu me expressei isso mal. mesmo. Né? Era sem querer, né? Mas quando que era, você fala que... fala. Não, pode falar, Lu, desculpa. Eu queria saber, depois do futebol, já na Olimpíada Todo Dia, qual o esporte que você vê que as pessoas mais se interessam? Vôlei. Vôlei. Vôlei, mesmo? sem dúvida nenhuma. É? A nossa maior audiência é vôlei. E tem um público extremamente carente de informação, porque poucos jogos são transmitidos, né, e tem muita gente querendo acompanhar, cara. Principalmente vôlei feminino, é impressionante. Porque elas são muito boas, né? Então, mas o masculino também é. Então... Só que a audiência é muito maior de feminino, cara. Rivalidade Osasco-Rio. Eu acho elas muito boas, apesar de não acompanhar, porque eu não acompanho. Eu tô falando assim, eu vejo pedacinhos na internet, eu vejo chamadas, eu vejo comentários, né? Mas eu realmente hoje não acompanho como já acompanhei. Na época de ouro, né? Na época de ouro eu amava, né? E tinha os meus ídolos. Hoje realmente eu não tenho mais. Eu não sei o nome das pessoas. Então, mas aí é porque você talvez não acompanhe tanto. E naquela época você acompanhava mais. Sim. Hoje a Fernanda gosta de sertanejo. Como? Como? Eu passei a gostar de sertanejo agora, é isso? A nova moda é essa? Meu querido ouvinte, são 10h53. Eu preciso chamar uma musiquinha aqui para logo depois colocar o prefixo. E o Fernando Gavini com certeza fica aqui pra gente continuar esse papo, né, gente? Lógico. Certo, Gavini? Certo. Então tá bom. 10h53, daqui a pouco estamos de volta na programação da Rádio Web Conectados. Que susto, Fernanda Palhares. O que acontece aí, Leandro Gaia? Muito bem, senhoras e senhores, estamos de volta na programação da Rádio Web Conectados. Fernanda, você pode me dizer as horas? Olha, Leandro Gaia, Eu não sei também, viu? 11 horas e 13 minutos. 11 horas e 13 minutos, você tá pensando o que, Leandro? Que você ia me pegar de calça curta? Aqui Não. é outro esquema, né, Fê? Aqui bateu, levou, perguntou, respondeu, Leandro Gaia. Fernanda Palhares, onde está o nosso convidado? Então, eu acho que eles foram tomar um cafezinho e esqueceram de voltar, né? Olha só que coisa, né, Fê? Mas não tem problema. Vamos passar nossas redes sociais, Leandro Gaia? A vida é louca, né, Fê? Né? www.radioconectados.com.br. Lá tem a barrinha do chat, é super simples de entrar em contato aqui com o programa Tribo Urbana. No Facebook, facebook.com/Rádio Web Conectados, Fê, também dá. No Instagram, @Rádio Web Conectados, você nos acompanha e acompanha os dia a dia desta rádio, que é o quê, Fê? Uma tchutchuca. É. Lógico. No Twitter, @Conectados Rádio. Assine e assista tudo por som e imagens da Conectados através do YouTube. Você é só jogar lá, Conectados Rádio, e você nos encontra. Fernanda Palhares, o WhatsApp, qual é? É 5511-98767-9549, Leandro Gaia. E eu vou repetir porque eu falei muito rápido, né? É 5511-98767-9549. E o telefone fixo é 5511-2063-6072, Leandro Gaia. Repita, Fê. Repita. 5511-2063-6072. É muito simples, é só você entrar em contato, ligar, mandar coraçãozinho, mandar abraço, qualquer coisa, Leandro Gaia, mas por favor, fala com a gente. Luaninha tá de volta? Tô Cadê o seu aqui. marido? Cadê o seu marido? Larguei. Largou. Largou no corredor. Ele tá fazendo contatos, Luan. Ele tá fazendo... É verdade. Mas olha que legal, Network. ele tá recebendo uns inbox, uma galera chamando pra um abraço, querendo saber mais de esporte. Ótimo, é isso aí. Fê, você acha que o networking na nossa vida é importante? Eu acho de suprema importância, né? Lógico. Só que você tem que fazer o network certo, né? Eu ando fazendo no boteco, não tá dando muito certo, não. Eu só tô ganhando cerveja. Mas já é alguma coisa, hein? Ó, já é um adianto pro final de semana, né? Você sabe que, falando em networking, vou contar aqui uma fofoca que eu sei via Gavini. Hoje, os atletas, eles... Seria muito legal que eles investissem também nas suas mídias. Então, o que acontece, né? A gente falou do Neymar. O Neymar, ele é só um jogador de futebol. Só que a gente sabe quando ele viaja, a gente sabe que ele namorou a Bruna Marquezine, a gente sabe quando ele larga, a gente sabe quando ele volta, a gente sabe quanto a Bruna gasta para ir visitá-lo, 80 mil de avião. Isso gera mídia, né? Então, existe uma possibilidade dos atletas até
do esporte olímpico investirem nas mídias sociais, como tem acontecido com o nosso querido, como ele chama? Qual? Neymar? Não, do... Silvio Santos? Ginástica. Da ginástica olímpica. Arthur Nori, fofíssimo. Não é verdade? Que ele quer investir nisso também, não é? Ele tá pra montar um canal no YouTube, mas é um cara que super ativo nas redes sociais e tal. Tem 1 milhão de seguidores no Instagram e tal. Gente, eu não cheguei a 1000 ainda. Olha, não sai dos 697. Não sai. Quando eu falo agora, vai bater nos 700. Cai. Alguém sai. Eu vou de marketing, Fê. A Cíntia Portela, nossa amiga que é humorista, ela tava com, sei lá, 5 mil curtidas, né? Já. Aí ela falou assim, gente, vamos lá, rumo a 1 milhão. Como se tivesse muito perto. Eu não consegui chegar nos 1000 ainda. Olha, é triste isso. Cada vez que eu olho aquele Instagram, realmente a minha autoestima cai. 2.260, mas não é muito, não é fácil ter mas no Instagram. Twitter Aí tem agora, 10 mil. Agora tem que falar rumo aos 5 mil. Rumo aos 5 mil. Não, é muita coisa aí. A minha autoestima cai cada vez que eu entro no Instagram, gente. Eu falo, gente, não é possível. Quando eu falo, agora vai pra 700, né? Não, só que não. Ô, Gavini, e a Fórmula 1, hein? Perdemos completamente o gosto por ela depois do nosso querido Ayrton Senna ter partido dessa por uma melhor? Eu acho que tem um pouco do... mas ainda continua dando audiência, né, cara? Senão a Globo não tava com ela no ar até hoje. Mas chegaram a quase tirar, não foi? Pensar... Já teve alguns... antigamente, a Globo não deixava de transmitir uma Fórmula 1 por causa de um jogo, né? E esse ano aconteceu, acho que 2 vezes, se não me engano. Passou pro Sport TV a transmissão e a Globo ficou com futebol, enfim... Mas tem muito do brasileiro, né, cara? O brasileiro é um muita cara... elite, né, Gavini, também, né? O quê? É muito esporte de elite, né? Mas, não, né? Mas, cara, o problema não é a elite nessa hora, eu acho. Eu acho que é o pouco da cultura nossa aqui que vale só o vencedor. Entendeu? Porque não dá pra você desmerecer o que foi o Rubinho Barrichello durante tantos anos na Fórmula 1. Não dá pra você desmerecer o que foi o Felipe Massa durante tantos anos na Fórmula 1. É que a cultura do brasileiro é ou ganha ou é uma porcaria. Eu acho que tem um pouco disso. E isso eu acho que é a principal coisa que precisava modificar um pouco. É que tem que dar valor àqueles que estão lá, que estão... Pô, é o trabalho do cara, né? E muitas vezes vira... É que o Barrichello já entrou na brincadeira, né? Mas vira piada muitas vezes. Mas você sabe, né? Que o Barrichello, eu não sei se você vai concordar comigo, ele era porque parou agora, né? Se aposentou, não foi? Não, tá ele tá no Stock Car, né? Mas quando ele tava correndo na Fórmula 1, ele era um bom piloto. Claro que era. Não era? Que era. Não era um cara fora do... Não era um extraterrestre, como foi o Schumacher, como era o Senna, enfim... Mas ele foi pra Ferrari. Mas é que fica aquela coisa de deixou o Schumacher ultrapassar. Tá, mas foi teu chefe que mandou, caramba. Bicho. Vai lá no seu emprego, não faz o que seu chefe manda, se você não vai perder sua boquinha. Não é? Então, mas aí entra aquela coisa do herói, né? Da gente ter um ídolo e querer que ele seja herói. E ter atitude de herói. Tipo, o Senna teria peitado, entendeu? A gente sempre, quer dizer, a gente acha. Então, assim, o Senna teria peitado. Na verdade, Senna teria feito. A gente tem uma história que a gente viu o Senna chegando na McLaren em 1988 com o Prost como primeiro piloto. Alain Prost, que já era bicampeão do mundo, tal, não sei o quê. E o Senna peitou. Então, e foi mostrando o resultado, foi tendo... e foi campeão do mundo naquele ano. 88. Esperar, é aí que tá o grande X da questão, que eu acho que... Só que o Senna tinha capacidade e condição de ganhar do Prost, coisa que o Barrichello não tinha, do Schumacher. Então, ele sabia dos seus limites, né? Ele sabia dos seus limites, ele sabia que ele não era o herói. Pra ele continuar... E assim, tinha aquela época da McLaren, a McLaren botou 2 pilotos de ponta pra brigar um pelo outro, pra brigar pelo título. Teve muita confusão entre eles naquela época também, por causa disso. Porque aí começa, você tá protegendo, sempre dá briga, né? Nesse tipo de coisa. Mas eu acho que o Barrichello tinha consciência de que o Schumacher era extraterrestre. E aí, se eu não obedecer o que a escuderia mandou, e com outro detalhe, o cara tava brigando pelo título e o Barrichello não. Então por que ele vai atrapalhar a disputa do Schumacher pelo título? Ele foi decente. Ele jogou pelo time. Ele foi decente. Jogou pelo time. Mas aquilo soou, pra mim, tá? Como covardia. Eu fiquei muito brava. Mas jogou pelo time. Entendeu? Ele tá certo. Se a gente for olhar estrategicamente, ele foi corretíssimo. Ele foi um ser humano decente.
mas cadê a garra do herói? Cadê a competição? A gente quer o cara que desafia. A gente quer o salário no final do mês, né, Era o que gente? ele queria, ele tem tá que certo. pingar lá. Mas que eu falo, a gente admira o cara que peita, o subverte a ordem, né? O herói. É verdade. E só o que ganha, né? Ter ido na Olimpíada pra mim foi muito, muito importante, assim, pessoalmente também. Eu fiz até um post falando sobre isso. Quando a gente tá lá, é muito diferente. Assistir na televisão e o cara perder, por exemplo, no vôlei, você fica puto, né? Você não acredita que perdeu, eu tô aqui torcendo pro Brasil, o Brasil perde. Quando você tá lá, esse sentimento, ele não acontece. Porque você tá tão junto com o cara que você fica triste junto, em vez de ficar bravo com ele, né? Então, essa cultura que a gente tem, que só é bom quem tá em primeiro lugar, pô, em que na sua vida você é o 8º melhor? Do mundo. Do mundo, entende? Então, assim, a gente fica puto que o cara ficou em 8º. A gente não valoriza. A gente não valoriza, só que, assim, espero que um dia eu seja, mas eu ainda não sou 8º lugar nada. Teve aquele problema também das vaias, né? O brasileiro vaiando, as outras nacionalidades. Mas esse aí eu acho que foi um mimimi do caramba do tal do Manda ver, Gavini, o que você acha Que que disso? você acha? Não, porque depois eu assistia. Eu lembro dele, assim, um momento eu acho que foi absolutamente exagerado, desnecessário e tal, que foi no dia seguinte, quando ele subiu no pódio pra receber a medalha, aí vaiaram, ele chorou e tal, e aí eu acho que foi um baita desrespeito, o cara tá ali sendo premiado e tal, tem mais é que ser aplaudido mesmo. Mas depois eu assistia a competição inteira. Não teve nada absurdo, cara. Então, Gavini, não teve uma vaia. Foi no judô, foi isso? Não, foi na final do salto com vara. Salto com vara. Do Thiago Braz com o Renan Lavillenie. Quem acompanha salto com vara? Não, mas Meu Deus do céu, a ponto de chegar a vaiar. Não, mas presta atenção. Você tá no estádio de atletismo assistindo 300 competições simultâneas e uma o brasileiro chegou em condição de brigar pela medalha. Aí você tá lá torcendo, ele passou uma altura, passou a outra, tá ele e o francês. Aí a hora que o brasileiro passou, foi só aí que vaiaram mesmo. Porque a hora que o francês errou, que o brasileiro ganhou, vai comemoração pra caramba. Lógico. Eu não acho errado, cara. Você tá torcendo pelo brasileiro. Sim, a gente faz isso no futebol, né? A gente vai, não vai? Vai. A gente não vai no basquete antes? Não, mas eu entendo, porque assim, um jogo. Tá. Ali é uma apresentação, vamos dizer. Eu vou fazer... Tem um único momento, salto, né? Aí depois vai fazer o outro salto. Eles não estão competindo diretamente, assim, como um jogo, um contra o outro. Eu entendo que se ficasse toda hora que o cara fosse saltar... Vaiar? Aí é errado. Sim, né? Porque normalmente numa competição de atletismo, por exemplo, vai ter lá o salto em altura, o salto em distância. O cara chama o público pra ajudar ele no salto. Ele vai aplaudindo, a galera vai aplaudindo junto, independente da nacionalidade. Mas a hora que chegou no vamos ver aí, pra decidir... É a única chance de medalha do Brasil. E o cara foi medalha de ouro, meu. O brasileiro foi coração ali, pô. Eu não acho que foi... Eu não tenho uma opinião formada a respeito disso, mas eu também acho que muito mimimi. Nossa, eu acho que eu vaiaria, porque a vaia naquele momento era uma torcida. O que é diferente do pódio. Ali no pódio foi só suspeito, né? O cara saiu chateado, né? Muito chateado. Mas também foi graças a ele que aconteceu a Olimpíada todo dia. É verdade, porque daí, quanto tempo depois? Foi na véspera do primeiro reencontro entre os dois, entre o Thiago Braz e o Renan Lavillenie. Eu falei, vou escrever isso aí. Aí começou. É isso mesmo. E aí ele perdeu de novo do Thiago, não foi isso? Sem vaia. Dia. Foi que a gente falou assim, perdeu. Não foi vaiado e perdeu, então toma. Meninos, eu tenho uma pergunta para mudar um pouco de foco esta entrevista. Eu gostaria de saber, Gavini, quais foram os seus maiores perrengues, Fê? Os perrengues, como né? jornalista esportivo. Nossa! Saudade de casa, como é que é? Cara, o maior perrengue que eu passei... Putz, foi meu primeiro trabalho na ESPN, primeiro de todos, o que poderia ter fechado completamente as portas da minha carreira. Acabado com a sua carreira, né? Não, porque foi um freela, né? E eu fui fazer a final do Campeonato Goiano de 2004. Era... Putz, qual é o nome da cidade? Era Catalão. A cidade chamava Catalão, interior de Goiás. Ia jogar o craque de Catalão contra o Vila Nova na final do Campeonato Goiano. Vila Nova era o Evair, o técnico do Vila Nova. Aí, direitinho, tal, combinado, eu não tava indo com uma equipe da ESPN, eu tava indo com uma produtora de Uberlândia. Que Uberlândia fica mais perto de Catalão, que é no interior de Goiás, do que Goiânia de Catalão. E aí era meu primeiro trabalho na ESPN, fui lá pro aeroporto pegar o avião e tal,
e o aeroporto de Congonhas estava em reforma. Aí eu subi um andar e fiquei lá lendo o jornal, esperando o chamar o avião, não sei o que e tal. E foi passando, falei, pô, essa hora aqui já era pra eu estar dentro do avião, hein? Aí fui perguntar pro cara, ele tá atrasado? Ele falou, não, eu tô avião ali, ó. Levantando o voo, mano. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu faço, cara? A oportunidade da minha vida, eu tô jogando fora. E na verdade eu fui pra uma sala que o sistema de som não tava funcionando. Eu fiquei lendo jornal e eu não vi, tava em reforma aeroporto. Meu Deus. Aí eu saí desesperado, fui pro saguão, fui pedir na companhia aérea, o que eu posso fazer? Tem voo pra Uberlândia? Ah, só depois de tantas horas, eu ia perder o jogo, não tinha condição. Aí eu fui falei, então me dá passagem pra Goiânia. Mas Goiânia era longe, cara. Então, Goiânia eu conseguia chegar num horário razoável antes do jogo. Aí eu catei um táxi na porta do aeroporto, toca pra Catalão. Cara, pra Catalão. Aí eu fui de táxi pra lá, ia monitorando com o pessoal da produtora como é que estavam as coisas. A galera da ESPN me ligava, mas eu cheguei no intervalo do jogo só, cara. Caramba! E a ESPN sabia que você tava nesse perrengue ou você fingiu? Olha, Tá sabendo agora. Tô sabendo agora. Você fez a egípcia, tipo, tá tudo bem, tô chegando. E aí cheguei, fiz todas as coisas que tinha que fazer depois ali, geramos material, tudo, fiz a matéria, mas eu cheguei no intervalo do jogo. Foi um sofrimento, cara, porque assim, eu ganhava um cachê, né? Eu gastei gastou tudo? mais do que o cachê pra chegar até Catalão no fim das contas. Gente, que loucura. E hoje, Gavini, você tem ido bastante pra Santos, né? Você cobre o Santos, não é? Não, faço Como é que tudo. funciona isso Lá lá? na Gazeta a gente fica uma semana em cada clube. E aí vai girando. Por que isso? Pra não ficar sempre no mesmo? Assim, tem duas coisas. E eu acho que Santos é a principal causa. Porque como a gente não tem um repórter lá em Santos, tem que ficar viajando. E aí quando você vai... A semana que você tá em Santos é a semana mais... Vamos dizer, que dá mais trabalho, vai. Porque tem que viajar e tal. Então por causa de Santos acaba revezando, principalmente por causa disso. Mas eu acharia legal que a gente pudesse ficar mais tempo e fizesse um pouco como setorista, como rádio tem, como algumas... TV não tem muito disso, mas como rádio tem, como jornal tem, como internet tem. Ô, Gavini, você nunca quis, ou sei lá, não teve oportunidade de ir pro rádio? Trabalhar no rádio? Cara, rádio é uma coisa que sempre me encantou. É uma delícia, né? Sempre me encantou. Eu tive... Quando eu falei, meus primeiros ídolos eram da rádio, assim, os caras que eu admirava da profissão e tal eram de rádio. É que não teve a oportunidade mesmo. É o que eu falo assim, às vezes as coisas vão acontecendo e você nem planeja. Eu não tinha planejado ser repórter de televisão, cara. Eu tinha planejado que eu queria ser jornalista esportivo para cobrir os grandes eventos, que era meu sonho e tal. Você queria estar próximo do esporte, né? Na verdade era isso. Você queria estar ali no cenário. Eu fui um aluno bem, vamos dizer assim... Bem vagal. Nas aulas de televisão na faculdade. Era essa a palavra que eu tava procurando. Me identifico muito com isso. E aí depois foi aprendendo na raça, cara. Aprendendo na... Primeiro off, gravei um off lá. Nossa, sua voz é boa. Eu falei, mas nem sabia que minha voz era boa. A gente vai aprendendo na raça, né? A gente tem uma impressão, eu e a Fernanda aqui, da TV ser uma coisa muito complicada, né, Fê? A gente, não é, Fê? A gente conversa, dá medo televisão, né? Porque mexe com imagem. Tipo assim, mais, não tenho medo, né? não. Fala que sim pra concordar comigo, Fê, pra gente entrar. É verdade. Obrigado, Lu, valeu. E meus alunos também, né? Obrigado. Atores, parece que é Gente, muito mais desafiador. Eu curto. Você teve esse medo, Gavini? Quando você, sei lá, saiu ali do computador, da redação, falou, cara, eu vou fazer TV, o que é isso? É que as coisas foram acontecendo aos poucos, né, cara? Foi no próprio Terra que eu comecei a fazer, a encarar a câmera e tal, mas, putz, eu me lembro bem que eu errava bastante. O câmera que ia comigo, eu ia gravar ali um stand-up, por exemplo, putz, tinha que gravar várias vezes, errava um monte de vezes, até tinha um câmera, o Sidão, a gente apostava, que foi comigo para os Jogos Pan-Americanos, a gente apostava Big Mac. Cada vez que eu errava, eu pagava um Big Mac pra ele. Eu fiquei devendo uns 50 no final do mês americano. Mas depois a coisa vai virando natural, cara. Eu acho que tudo parte do... É por aí. Mesma coisa, pô, quando eu comecei a carreira... Eu ia falar o nome do time de coração, mas eu segurei. Aí foi a primeira vez no time que eu torcia e que estavam ali meus ídolos, que até meses antes eram meus ídolos, cara, eu tremia igual
vara verde ali, meu. Ô, Gavini, mas assim, lógico que você tem um time do coração. Não vou perguntar isso pra você, não vou te colocar nessa fogueira. Mas eu queria saber se você acaba criando uma identificação com os outros clubes. Assim, sei lá, você acaba gostando um pouco, não perde um pouco da rivalidade com o perde, sem dúvida nenhuma. Porque as pessoas passam a fazer parte do seu cotidiano. Vira normal, cara. O que era aquele cara que eu via só na hora que eu ia lá pedir um autógrafo e tal, vira o cara que você tá no teu dia a dia, faz parte da tua vida. Você vê o cara todo dia, então... Essa era a minha próxima pergunta. Se você era tiete. Se você ia pedir foto, pedir autógrafo... Ia muito em estádio, nossa, muito então você estádio. era o tietão lá que... Tinha vez que a gente ia nesse clube que eu gostava, que não dava pra entrar ali e tal, normal. E aí tinha um buraquinho que a gente sabia que dava pra entrar, que a gente chegava no campo e tal, ia lá pedir autógrafo. E fui várias vezes. Que legal. Rola toda essa magia, acaba... caindo na sua cara, né? Fala, e agora? E o que sabe que... Mas no começo não é tão simples, cara. Me lembro uma vez uma decisão de Libertadores num clássico e eu era o responsável por escrever o texto. E tem que fechar o jornal, fechamento, até tal hora você tem que entregar e tal. E meu time perdeu e eu não consegui escrever, cara. Por quê? Porque eu tava nervoso. Sério? Porque ainda envolvido, era comecinho de carreira ali, tinha 1 ano e meio que eu tava no jornalismo. Você não conseguia escrever de forma imparcial? Não imparcial, não conseguia terminar de tão nervoso que eu tava. Caramba! Não, eu achei que você não conseguia ser imparcial. Eu sou corintiano e o Corinthians acabou de perder nos pênaltis pro Palmeiras em 99. Admitiu! Leandro Gaia, conseguimos tirar! Admitiu que time ele torce. Conseguimos! Vai, nós, Corinthians! Temos uma galera aqui pra te assistir, ó. Plateia! Isso aí! E aí? Já queimei o filme com o cara, velho. Já veio com a camisa do São Paulo. Chegou olhando feio ali. Gavini, e a sua experiência na NBA? Você morou fora? Como é que foi? Não. Pela ESPN a gente viajava bastante, né, cara? Eu fui algumas vezes pros Estados Unidos. Eu fiz um All-Star Game em 2011 ou 2012, não lembro exatamente. E fiz também um Orlando Magic contra Miami Heat. Eu tava lá em 2013 fazendo umas matérias. Agora, é um espetáculo. É um negócio NBA de louco, é diferente, né? E o que eu acho muito interessante, que eu acho que a gente tinha que trazer pra cá, pro nosso futebol, que cada vez mais tá fechado, hoje em dia, o São Paulo mesmo atende uma vez por semana a imprensa hoje em dia. Pô, uma vez por semana a imprensa hoje em dia. Tá super fechado. Isso. O Raoni que sabe. Por que Raoni? É um time campeão. É porque é tricampeão. Dos grandes, só o Corinthians tá aberto normalmente. Tal. O Santos, o São Paulo e o Palmeiras tem cada vez mais fechado e tal. E aí o que me foi super legal na NBA, por exemplo, acaba o jogo, qualquer jogo, acabou o jogo, você tem acesso aos vestiários, assim, os 12 jogadores de cada time sentadinhos em frente ao seu armário dentro do vestiário. E eles ficam lá porque eles sabem que a importância que tem a fazer o contato com a imprensa e tal, inclusive faz parte do contrato dos caras. Aí ficam todos, LeBron James, todos os caras estão lá. Ali esperando. Inclusive o 12º reserva, aquele que às vezes nem entrou no jogo, ele fica lá no banquinho dele, se deu 5 minutos, ninguém foi atender, pode ir embora. Mas é obrigatório ficar e ficam os 12 à disposição da imprensa o tempo que for necessário. Pô, isso é super legal, né? Isso e aí, diferencial. O que a gente tem que pensar, que eu acho? Os Estados Unidos é o berço do marketing esportivo. Lá tem esportes que só se jogam lá. E graças a esse marketing esportivo extremamente poderoso, o mundo inteiro assiste, cara. O que é beisebol no resto do mundo? O que é futebol americano no resto do mundo? Mas lá pega. Não, lá pega, porque lá é o esporte deles. Só que o mundo inteiro assiste, por causa do marketing esportivo deles. Ô, Gavini, você acha que lá fora, falando nos Estados Unidos em especial, você acha que a imprensa é um pouco mais respeitada aqui no Brasil? Ah, sem dúvida. Você acha que aqui existe uma rivalidade? As pessoas não gostam muito da imprensa? Dizem, cara, eu odeio a imprensa. Tem uma coisa que é assim, lá, vamos falar dos atletas. O cara, para ser atleta profissional, ele tem um outro nível de estudo, de tudo. Porque o cara é obrigado, faz parte da passagem. Aqui o cara começa a jogar, passa para um clube e tal. Lá não. Tudo faz parte da faculdade, né? Da educação. Você começa no high school, tal, chega na universidade. Todos os atletas, para chegar
no nível profissional passaram pela universidade. Então os caras chegam com outro tipo de formação, com outro tipo de entendimento. E eles sabem a importância que tem. Eles são aquilo que são graças às pessoas que divulgam eles. Os caras só ganham aquela fortuna todas porque a mídia leva a imagem deles, as coisas que eles fazem para todo mundo. Eles têm essa consciência muito clara, né? Consciência e sabem dessa importância. Na Copa de 2010, eu fiz um evento no Soweto com Nossa, fugiu o nome do Lakers. LeBron? Não, O LeBron? do Lakers. Quem é? Kobe Bryant. Kobe Bryant, exatamente. E a gente... E o cara é extremamente simpático, cara. Extremamente simpático o tempo todo. Com todo mundo, com a imprensa, com as pessoas que estavam ali, que eram do bairro do Soweto, pobres, enfim. Ele super simpático com todo mundo. Se alguém passava do limite, tinha um assessor que falava, isso ele não pode fazer. E aí ele dava um sorriso e tal, não pegava mal pro cara nunca, entendeu? É um outro nível de entendimento, de formação da imagem do atleta, do ídolo e tal, que precisava trazer pra cá. A gente acaba olhando muito pra Europa, muito que é onde a FIFA nasceu, então o modelo vem de lá, que o futebol é muito por causa da Europa, e lá é muito fechado. Só que acaba acontecendo o quê? Muita fofoca, paparazzi, uma cobertura de esporte que acaba virando meio de celebridade, e é o risco que corre hoje aqui no Brasil disso acontecer caso continue tudo fechado como está acontecendo hoje. Tem uma história, cara, que o Akas Felleger me contou, que o Akas Felleger é um assessor de imprensa. O Alex jogava no Palmeiras e tal, jogava na Turquia, estava jogando na Turquia, tinha sido campeão na Turquia. E aí lá tinham 14 jornais, muita gente, muita imprensa. E eles também atendiam uma vez por semana. E lá o turco é muito fanático por esporte, muito fanático mesmo. E aí o Alex tinha sido campeão, artilheiro e tal. Um jornal alugou um apartamento na torre em frente, a torre do Alex, pra ficar tirando foto do cara na intimidade. É um exagero que não precisa. Ou seja, mas quanto mais paparazzi. fechado for, corre risco de acontecer essas coisas. O paparazzi total, né? Que isso eu acho a parte pior de tudo, né? Pior. Com certeza. Mas os paparazzis existem, né? Existem. E a gente tem que conviver com eles. Não, existem, fazem a função deles, mas aqui no Brasil entendeu? Fazer o futebol virar isso, daqui a pouco o cara foi até um amigo meu tava contando que um jogador, depois de perder um clássico que ele viu, o cara entrando no Outback. É que isso acaba virando notícia, entendeu? Porque isso dá clique. Se você bota isso na internet, dá clique. Ó, o cara perdeu o clássico, foi... Pô, vida que segue, vida que né? segue a vida do cara. Eu acho que o jornalismo não tem que entrar nisso. Não tem que entrar. Mas às vezes vai ser o caminho. Quer fazer igual na Europa, então vai ser igual na Europa que o jornalismo também. É o que sobra, Mas aí né? vai ser só no futebol, você acha? Não, acho Porque que os outros esportes... não, Se acontecesse isso com outros esportes, talvez tivesse mais olhar para os outros esportes. Os esportes são absolutamente mais abertos. Talvez seja quanto mais fechado for o futebol, talvez até Abra espaço para os outros. É, exatamente. Isso seria um efeito positivo. Enfim. Sim. É que a gente gosta muito de futebol. Essa é a verdade. Eu gosto muito de futebol. Eu gosto muito de futebol. Tanto que, Eu não. Eu também não. tanto que ontem que eu tava fazendo, jogando bola, o que eu fiz? Tô sem conseguir andar porque torci o joelho. Senhoras e senhores, 11h39, recebemos nos estúdios da Rádio Conectados Fernando Gavini. Acabou? Acabou. Não, eu vou ficar aqui. Não, mas você vai ficar... no voz da lata. Você acha? Eu sou voz na lata aí, agora eu vou aqui, vou Gavini, conectar. queria agradecer muito a sua presença aqui, de verdade. Você é uma das minhas referências jornalísticas desde muito quando obrigado. criança. Eu assisto você ainda, vejo. Então Muito hoje eu estou obrigado. muito feliz. Hoje foi um dia que eu me realizei aqui nesta rádio. Certo? Agora, você é uma das referências desde que eu era criança, mas pô, tô velho mesmo. Tá velho, bicho. Tá Ele é muito jovem, mano. E eu também. Ainda bem que não fui eu que falei isso pra você. Gavini, você quer deixar algum recadinho? Passar suas redes sociais, Isso. sei lá, o site da Olimpíada Todo Dia, por favor. Primeiro de tudo, agradecer vocês por terem me convidado e me recebido dessa forma. Fiquei bem contente de estar aqui, inclusive no dia que faz 2 anos do programa. Todo dia na Gazeta, TV Gazeta, às 6 da tarde, tem reportagem minha. Hoje, inclusive, tem a última do especial de imprensa. É legal pra caramba mesmo, mostrando o que perde o clube quando fecha demais que tem dinheiro envolvido. Então assiste lá às 6 horas da tarde. Tá muito legal, eu até assisti. Eu E quero ver também. fora isso, rede social, @Fernando Gavini no Twitter, Fernando Gavini no Facebook.
E o Olimpíada Todo Dia, que é o meu site de esporte olímpico, o maior portal de esporte olímpico do Brasil, www.olimpiadatododia.com.br. Gavini, muito obrigado mais uma vez. E você, sei lá, lançando coisas novas, qualquer coisa, passa aqui pra conversar com a gente que a gente vai ficar muito feliz. Eu ouvi dizer que eu preciso conhecer seu pai, né? Meu pai adora, ele te adora, é verdade. Isso aí, vem tomar um cafezinho aqui com a gente a hora que quiser. Pode deixar. Beijão, Gavini, no coração. Valeu. Tchau. Ai, Fernanda Palhares, você sabe que quando a conversa é boa, o tempo passa voando, né? Voa! 11h45 eu ia falar assim, não, ô Lu, vamos escutar uma música. Ela falou, não, vamos começar o Voz na Lata e vai ser agora, bicho. Agora! É agora, meu irmão, é agora. Eu gostaria só de passar as redes sociais no pique do rádio, Fernanda Palhares, se você me permitir, www.radioconectados.com.br. Lá você entra em contato aqui com a Luaninha Curte. No Facebook, facebook.com/radioconectados, Fê. No Instagram você acompanha o dia a dia desta rádio que é o quê? Uma tchutchuca. No Twitter é o @Conectados Rádio. O WhatsApp, Fê, qual É 5511-98767-9549, Leandro Gaia. E o telefone fixo é 5511-2063-6072. É muito simples. Eita, nós. Partiu Voz na Lata? Opa, só se for agora. Ei, Luaninha. Hello! Que sardade, hein? Menino! Lê, parabéns! Parabéns pelo quê? Pelo seu aniversário. Ah, não lembra isso. E você fez muita falta. Não, Fez, fiz nada. Querido. Fiz nada. Já tava todo mundo feliz aqui. Fez. Queridos, olha só, hoje que a gente tem faz hoje pra falar? 2 anos de programa. Parabéns para a Tribo Urbana. E hoje é dia do músico, gente. E aí, em homenagem ao dia do músico, e minha amiga maravilhosa, fonoaudióloga, cantora Luciana Santi, ela vem lá de Balneário Camboriú para nos dar uma oficina de canto para não cantores. Opa! No Balneário é praia, né? É praia. Aí é delícia, hein? Ela tá me devendo... Não, ela já me chamou já, só falta eu ir. Mas olha só, ela vai dar um curso de canto para não cantores esse sábado. E a gente fez uma promoção que é o seguinte: ouvinte da Rádio Conectados do Voz na Lata ganha 50% de desconto. Uau! Então, pra quem quiser, é só nomes que eu indicar, certo? Então, comenta lá no post. Eu já fiz um post no Voz na Lata, no Facebook. Se você comentar, eu te ensino aí como se inscrever com 50% de desconto. Beijo pra Luciana, maravilhosa. Caramba, que Eu oportunidade, gosto de hein? 100%. Você gosta de 100%? 50% tem que pagar ainda. Mas 50% vai sair bem barato. A oficina já é bem barata pela qualidade dessa profissional incrível que é a Luciana, Eu parceira. levantei e você pau. Aqui é Estamos assim. aqui no esporte, mano. Luaninha, o que falaremos Queridos, hoje? Eu fiz um tema que é treinamento, aquecimento e desaquecimento vocal. Qual a diferença disso? Pensei nesse tema em homenagem a Fernando Gavini, repórter esportivo, mais gato que eu conheço. Ainda bem, né, Gavinão? Fala aí. Ainda bem, né, brother? Ela falou pra mim, hoje eu vou trabalhar, acho que eu vou me apaixonar pelo entrevistado. Ah, que bonitinho. Me apaixono Eu quase não mesmo. deixei ela vir. Gente, super comum essa dúvida, tá bom? Em relação à voz, porque muita gente quer aquecer a voz. Imagina que você faz um curso, vocês fizeram no Senac, por exemplo, o Gavini já fez curso comigo e aprendeu uma rotina de aquecimento. E as pessoas pensam que aquecer a voz vai mudar um padrão de voz. Então, o que elas fazem? No momento que elas vão pro trabalho, então imagina um professor, né? Ele vai dar aula, assim que começa a aula, ele faz um exercicinho aí de voz que ele aprendeu, que ele viu no YouTube, enfim. Esse exercício, quando é feito isolado, uma única vez, antes da sua atividade de voz, ele é só um exercício de aquecimento. Eu explico normalmente para os meus alunos, pacientes, o seguinte: imagina um atleta. Eu, que não sei correr, que nunca corri, resolvo correr a São Silvestre para aparecer lá na Gazeta dia 31, né? Imagina. Vixe! Leandro Gaia, você acha que vai adiantar? Não, acho que não. Eu já tive essa ideia também. Eu falei assim, não, esse ano eu vou correr a São Silvestre. Vou aguentar um quarteirão. Na verdade, eu não consigo nem sair da largada. Sabe assim, imagina que eu... É só chegar na câmera e dar tchau. Mas imagina que eu faça o mesmo aquecimento, o mesmo alongamento
alongamento que todos os atletas ali. Mesmo assim, eu não vou chegar na final, certo? Não vai. Por quê, gente? Porque um queniano vai ganhar. Porque sempre um queniano ganha esta prova. Não é, Gavini? Não deixa mentir. Os bichos correm pra caramba. Arrisco dizer que eu não chegaria na final, não é que eu não vou ganhar, entendeu? Você chegaria no fim da Paulista. Não chegaria, eu não chego. Não. Por quê? Porque aquecimento, gente, não muda padrão. Aquecer não é treinar. Então, o cara que vai correr a São Silvestre, a gente sabe isso muito bem pro esporte. A gente sabe que o cara treina. Então, vamos nos tratar como um esportista da voz. Porque se eu quero mudar um padrão da minha voz, se eu quero cantar diferente do que eu canto, falar diferente do que eu falo, eu preciso treinar. Eu preciso fazer exercícios rotineiramente para que eu mude meu padrão de voz, de comportamento de voz. Agora, quando eu tô prestes a usar minha voz, aí sim, eu me aqueço. Então, é claro que o cara que vai correr a São Silvestre, ele treinou muito, mas no dia, ele vai alongar, ele vai aquecer, ele vai fazer uma alimentação ideal. Imagina, então, que a gente, a partir de agora, tenha a consciência disso para nossa voz. Eu treino para mudar um padrão e eu aqueço no momento exato que eu vou usar a minha voz, a minha Você comunicação. acabou comigo, Luana. Você acabou comigo. Por quê? Então, porque eu achei que essa parte toda aí do alongamento, do treino, era o treino já, você entendeu? Que eu já tinha mudado o padrão. Pô, tô alongando a voz, tô aquecendo a voz, né? Tô no pique. Mas quantas vezes você faz isso por semana? Só quando você vem pra rádio? Tipo, isso. Tipo, só na quinta. E o que você acha? Funciona na vida, assim, vocês que já fizeram academia? Funciona ir uma vez por semana e fazer bíceps? Uma vez por semana? É. Serve pra fazer amizade lá na academia. Não dá nada. Você só vê a pessoa uma vez por semana? Você é amigo, tem que ir mais vezes. Gente, é a mesma coisa. Por exemplo, para quem está estudando, tem vários cursos, né, que envolvem voz. É muito comum, só no dia do curso, uma vez por semana, a pessoa faz um exercício de voz. Se ela, por exemplo, tem um problema de articulação, não vai mudar a articulação dela se ela fizer um exercício por semana, porque funciona igual, porque é musculatura, é músculo de articulação, é músculo de voz. Então, a mesma coisa. E mesma coisa que o esportista. Eu quero mudar um padrão. O esportista quer ganhar uma habilidade, ele treina aquela habilidade. E detalhe, o dia que o cara corre a São Silvestre, ele não treina a São Silvestre. Certo? Eu não treino 41 quilômetros, Gava? A São Silvestre são 15. 15 quilômetros? 15 dá pra encarar, hein, gente? Acha que... Imagina, eu moro a 2 quilômetros daqui, eu não venho a pé nem a pau. 15, imagina que você faça assim, então eu vou correr 15 quilômetros, me aqueço, né? E aí eu faço a São Silvestre. Aí vira 30. Então, no dia que você treina, não é o dia que você compete. Gente, a mesma coisa pra voz. Então, por favor, tem bastante gente equivocada fazendo 20, 30, 40 minutos de exercício de voz antes de um espetáculo, antes de cantar, antes de dar aula. E isso vai cansar a sua voz antes mesmo de você usar ela profissionalmente, perdão. Então, o dia que você treina, você não compete ou você não usa a sua voz profissionalmente. E não fuma também. Você não E os fuma fumantes, nenhum hein? dia. E os fumantes, hein, Lu? Lindos, eu costumo não proibir nada, mas sempre lembro o que acontece quando fuma. Leandro Gaia, a nossa casa caiu, tá? A nossa casa caiu. O Voz na Lata hoje veio com o pé no peito. Hoje foi. Posso dar mais um pé no peito, então? Já Claro, que vocês são todos claro, sabidos? O desaquecimento. Gavini, me ajuda aqui. Quando você vai entrevistar um atleta, a maioria das vezes eles estão no pós-treino, né? O que você já encontrou que eles fazem no pós-treino? Você sabe que eu adoro. Como assim? O que eles fazem no pós-treino pra descansar, pra não criar lesão? Ih, bicho. Você sabe que eu adoro. Ih, bicho. Compressa de gelo. Compressa de gelo. Às vezes eles entram dentro de um balde de gelo ali, às vezes. E ficam lá dentro até dar uma relaxada muscular. Por quê? Vocês sabem por quê? Por quê? Você sabe. Pra relaxar o músculo?
você sabe? Então, né, pra contrair os vasos sanguíneos e etc. Muito bem. A gente já é muito inteligente no esporte, falta essa inteligência pra voz. Porque faz vasoconstrição. Então, o gelo, ele desaquece. Esse nome é maravilhoso. Aquecimento, você usa quente. Desaquecimento, você usa frio. Fica fácil assim. Então, o atleta, antes de treinar, ele vai lá e aquece, né? Corre, dá uns pulinhos, aumenta o batimento cardíaco. Aí ele treina. Aí termina, o Gavini vai lá entrevistá-lo, ele tá dentro da banheira de gelo, ele faz compressa de gelo para não criar edema. A prega vocal, mesma coisa. Músculo, toda essa musculatura da laringe, da garganta, ela tá muito aquecida, muito cheia de sangue. Você faz o quê? Toma água gelada depois? Você veja como o pai da Luana tomou. Acho que eu ia falar, pra mim, pra Fernanda, Pra mim e pra Fernanda. Então, a gente aquece com quente, com gelada. Então você toma uma vodka antes de fazer, depois você toma uma cerveja Não no faz final? isso comigo. Não, Tô acabando porque com você hoje, hein, Laninha? Pô. Não faz isso comigo. É só gelo, pode ser um chá e pode ser um gelinho depois. Você pode tanto chupar uma pedrinha de gelo, como você pode fazer uma compressa rápida de até 5 minutos de gelo na sua laringe, tomar água gelada. Então, isso tudo faz desaquecimento. Para que serve desaquecer? Serve para potencializar o descanso. Imagina, a gente trabalhou 14 horas, falando muito. A nossa voz está cansada. Você não toma quente para desaquecer. Você desaquece, esse nome já diz. Você descansa a sua voz, você põe um gelo ou você toma uma água mais fria que a temperatura ambiente, tá? E aí você faz vasoconstrição. Como você vai dormir ou fazer um repouso de voz pós-uso de voz, esse gelo vai potencializar o descanso, vai te deixar ainda mais descansado para ter voz amanhã e sempre. É isso aí. Luana, curte. Luana, as redes sociais, passa, por favor, pra quem quer te encontrar, vai. Queridos, Voz na Lata, tem Facebook. Vocês já podem, inclusive, comentar pra quem quiser aquele desconto do curso da Luciana Sante esse sábado. Luana Curte é meu Facebook pessoal. Voz na Lata você encontra no YouTube, porque eu leio deixar lá bonitinho pra gente. Núcleo Vocal é o meu espaço de voz e comunicação profissional com a Clara Rocha. E é isso aí. E sou amiga também, se quiser me adicionar, né, Lu? Adiciona amiga. manda inbox. Só homem que não pode, né, Gavinão? Não, pode, fica à vontade. Pode, a gente não trabalha com ciúmes, não. Olha só, ouvinte Conectados, não desconecta, continue aí que já na sequência tem o Samba e Notícia com o grande Raoni Pacheco. Siga, se inscreva, curta e interaja, né, Fê? Conosco, através das nossas redes sociais do Programa Tribo Urbana na internet. No Facebook é Programa Tribo Urbana na web, né, Fê? Isso. No Insta, @Programa Tribo Urbana. E no YouTube, Programa Tribo Urbana. Lá você confere todos os programas na íntegra e muito mais. Quem está com fome aí? Todos nós. Vambora? Bora! Beijo, tribo. Beijo, tribo! Você ouviu o Tribo Urbana, com dicas, informações, cultura e muita música. Tribo Urbana. Tribo Urbana. Apresentação Fernanda Palhares e Leandro Gaia. Tribo